Olá, Joaquim. A pergunta da Suma é se os homens são combatidos pelos demônios. A pergunta seguinte é se os anjos, se pode haver entre os anjos lutas e discórdias. Vou ler as duas questões na sequência. Se os homens são combatidos pelos demônios. Quanto ao primeiro artigo, a ciência procede. Parece que os homens não são combatidos pelos demônios. 1. Com efeito, os anjos enviados por Deus são delegados à guarda dos homens. Com efeito, os anjos, está perguntando se os homens são combatidos pelos demônios. 1. Com efeito, os anjos enviados por Deus são delegados à guarda dos homens. Ora, os demônios não são enviados por Deus, pois sua intenção é perder as almas, enquanto a de Deus é salvá-las. Logo, os demônios não são delegados para combater os homens. Dois. Ergo daemones non deputantur ad hominum impugnationem. Daemones non deputantur. Puto é o verbo pensar. Os demônios não são pensados ad hominum impugnationem. É um bagulho pra te parar, entendeu? 2. Além disso, não é justa a condição de luta em que o fraco é exposto à guerra contra o forte, o incauto contra o astuto. Ora, os homens são fracos e incautos, enquanto os demônios são fortes e astutos. Logo, Deus, autor de toda a justiça, não pode permitir que os homens sejam combatidos pelos demônios. 3. Ademais, para o exército dos homens basta a luta da carne e do mundo. Ora, Deus permite que seus eleitos sejam combatidos para que se exercitem. Logo, não parece necessário que sejam combatidos pelos demônios. Vamos lembrar que, assim, na vida real, né, Exu admite você chamar ele de demônio, de diabo, de capeta, de coiso, né, e todo o aspecto principal de todo Exu, e tem Exu de várias qualidades, Exu do ouro, Exu do lodo, Exu de tudo que é jeito, é sentir. Então, todo o reino do sentir abriga todos os Exus. Então, uma luta de carne, Exu está presente sempre. Mas eles se diferenciam dos demônios e com muita calma eu vou buscar fazer isso. Aceito correções para aqueles que têm experiência com seu Exu e falam disso abertamente, pois nós amamos a verdade. Em sentido contrário, no 3, né, logo, não parece necessário que sejam combatidos pelos demônios. Em sentido contrário, diz o apóstolo na carta aos Efésios: não é contra a carne e o sangue que lutamos, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, os espíritos do mal que estão nos céus. Non est nobis colluctatio adversus carnem et sanguinem, sed adversus principes et potestates, adversus mundi rectores tenebratur. Haron. Ocupa o homem com medo ou com desespero. Contra spiritualia nequitie in caelestibus.
Respondo, São Tomás. A respeito dos combates dos demônios, é preciso considerar duas coisas: o combate em si mesmo e sua ordem. O combate em si mesmo procede da maldade dos demônios, que por inveja se esforçam para impedir o progresso dos homens e por soberba usurpam a semelhança do poder divino, delegando determinados ministros para combater os homens, assim como os anjos servem a Deus em determinadas funções em prol da salvação dos homens. Todavia, a ordem desses combates é de Deus, que sabe usar com ordem dos males, ordenando-os para o bem. O conhecimento é uma arma, certo? E saber por saber não é saber. A gente sabe, é dito que uma pessoa sabe quando ela aplica o conhecimento. Todavia, a ordem desses combates é de Deus, que sabe usar com ordem dos males, ordenando-os para o bem. Quanto aos anjos, provém de Deus, como de seu primeiro autor, tanto a guarda em si mesma, como a ordem da guarda. E aí a gente vai ver se os anjos brigam entre si. Quer dizer, se pode haver luta e discórdia entre os anjos. Isso é muito importante, inclusive para entender os demônios. Quanto ao primeiro, portanto, o primeiro é: logo, os demônios não são delegados para combater os homens. Quanto ao primeiro, não são delegados para isso. Portanto, deve-se dizer que os anjos maus combatem os homens de duas maneiras. Primeiro, investigando-os ao pecado. Deus nos testa a todo momento, né? E a gente tem que estar treinado num determinado tipo de teste, né? Que alguns é uma vez só, alguns são feitos periodicamente, para que Deus nos entregue a obra, para que Deus nos confie a obra, porque Deus tem prazer no Filho que executa que atende aos pedidos do Pai. Primeiro, portanto, deve-se dizer que os anjos maus combatem os homens de duas maneiras. Primeiro, investigando-os ao pecado. Neste caso, não são enviados por Deus, pois têm, às vezes, sua permissão para combater segundo os justos juízos de Deus. Deus criou a lei dele e Deus não mexe nessa lei. Deus propriamente vive segundo essa lei. Segundo, combatendo-os para puni-los. Neste caso, são enviados por Deus. Por exemplo, quando foi enviado um espírito de mentira para punir Acabe, rei de Israel, conforme está no terceiro livro dos reis. O castigo provém de Deus, como de seu primeiro autor. Entretanto, os demônios enviados para punir, punem com intenção distinta daquela pela qual são enviados. Os demônios enviados para punir, punem com intenção distinta daquela pela qual são enviados, pois punem por ódio e inveja, enquanto Deus os envia por causa de sua justiça. Quanto ao segundo, o segundo é: logo, Deus, autor de toda a justiça, não pode permitir que os homens sejam combatidos pelos demônios. Deve-se dizer, quanto ao segundo, que para que a condição da luta não seja desigual, o homem recebe, em compensação, principalmente o auxílio da graça divina, e, em segundo lugar, a guarda dos anjos. Por isso, Eliseu disse a seu ajudante: não tenhas medo, os que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles, como está no segundo livro dos reis. Quanto ao terceiro, o terceiro é: logo, não parece necessário que sejam combatidos pelos demônios. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que, para a fraqueza humana, bastaria, como exercício, o combate da carne e do mundo. Ora, isso não é o bastante para a maldade dos demônios, que, aliás, se servem de ambos para combater os homens. Todavia, por ordem divina, isso redunda em glória dos eleitos, porque Deus não fez todas as almas no primeiro dia. Então, isso é atualizado no tempo, tá? Questão anterior, essa questão é a 114, questão 113, último artigo. Se pode haver
Entre os anjos, lutas e discórdias. Se pode haver discórdia e lutas entre os anjos. Quanto ao oitavo, assim se procede, parece que entre os anjos não pode haver lutas e discórdias. Como diz o livro de Jó, ele estabelece a paz nas alturas. Ora, a luta é contrária à paz. Logo, entre os anjos nas alturas não há luta. Lucas 2,14 Glória a Deus nas maiores alturas e na terra paz entre os homens de boa vontade. 2. Além disso, onde há caridade perfeita, anjo não age por caridade. 2. Além disso, onde há a caridade perfeita e o governo justo, não pode haver luta. Ora, tudo isso há entre os anjos, logo não há luta entre os anjos. 3. Ademais, se os anjos lutam por causa daqueles que guardam, é porque há anjos que favorecem uma parte e outros outra. Anjo intelige todos os entes num ambiente a um só tempo. Então, o anjo compreende, né, se a pessoa está alinhada ou não com suas aspirações da alma, que é o que move o ser humano. Anjos lutam por causa Se os anjos lutam por causa daqueles que guardam, certamente não é por isso. É porque há anjos que favorecem uma parte e outros outra. Ora, se uma parte tem a justiça, a outra, pelo contrário, tem a injustiça. Logo, segue-se que um anjo é causa de injustiça, o que é inconveniente. Portanto, não há luta entre os anjos bons. Em sentido contrário estão as palavras de Gabriel referidas no livro de Daniel. O príncipe do reino da Pérsia se opôs a mim durante 21 dias. Esse príncipe era o anjo delegado à guarda do reino da Pérsia. Portanto, um anjo bom opôs resistência a outro, após luta entre eles. Respondo São Tomás. Essa questão foi levantada por ocasião dessa passagem de Daniel. Eu não conheço, mas, enfim. Na interpretação de Jerônimo, o príncipe do reino da Pérsia era o anjo que se opunha à libertação do povo de Israel, pelo qual Daniel rezava enquanto Gabriel apresentava suas preces a Deus. Essa resistência foi possível porque um príncipe dos demônios induzira ao pecado os judeus levados à Pérsia, constituindo assim um impedimento à oração de Daniel, que rezava pelo mesmo povo. Mas, segundo Gregório, o príncipe do reino da Pérsia era um anjo bom, delegado à guarda desse reino. Para entender, pois, como se diz que um anjo se opõe a outro, é preciso considerar que os juízos divinos a respeito de diferentes reinos e homens são executados por intermédio dos anjos. Em suas ações, regulam-se eles pelo parecer divino. Ora, acontece por vezes que nesses diversos reinos e homens encontrem-se merecimentos e desmerecimentos opostos, de modo que um está, ora acima, ora abaixo do outro. E os anjos não podem conhecer a respeito disso, seja a ordem da divina sabedoria, a não ser que Deus lhes revele. Portanto, a respeito disso, devem necessariamente consultar a sabedoria de Deus. Por isso que o anjo não tem livre-arbítrio. O anjo não vai tomar um partido numa situação, ele vai executar a sua função originária e a Deus viola. Portanto, a respeito disso, devem necessariamente consultar a sabedoria divina. Assim, enquanto consultam a divina vontade a respeito dos méritos contrários e que se lhe opõem, diz-se que resistem um ao outro. Não é porque tenham vontades contrárias, porque o anjo não tem vontade, pois estão todos de acordo em cumprir a vontade de Deus, mas porque são opostas
as coisas a respeito das quais consultam a Deus. E assim, pelo exposto, fica clara a resposta às objeções. O demônio tem uma hora que ele pensa, ele chega nessa situação e ele pensa, ele fala, cara, isso aqui não tem como. Então ele decai, perde o livre-arbítrio, para guardar um determinado espaço, e assim o ente não corpóreo abandona sua função originária. Uma vez que alguns demônios não são delegados a combater os homens, não é que eles escapam à lei divina, mas uma vez que eles deixam de servir a Deus diretamente, como muitos homens fazem, eles acabam tendo uma margem de ação mais larga do que a dos anjos. Não é raro, né, a gente ver aqueles desenhos do anjinho e do demoninho, né? É a mesma coisa com a gente. O ser humano intelige, mas o ser humano muitas vezes se afasta de Deus também. Certo?